explicar sobre esse caso? Que interessante, Rose. Super interessante, Carol. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem alguns exames, alguns anticorpos que eles podem ser detectados no sangue e a gente pode ter duas situações. Você não vai ter nenhuma doença autoimune que vai se desenvolver ao longo do tempo, ou eventualmente isso pode ser só mesmo um anticorpo que está precedendo a clínica do paciente. Então, sabe uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente responder para você? Tem um exame que chama FAN, chama fator antinúcleo. E a presença desse FAN não obrigatoriamente quer dizer que você tenha lúpus ou vai desenvolver lúpus. Pra você ter uma ideia, de 12 a 22% da população no Brasil, em estudos comprovados na nossa população, eles têm um FAN positivo. A gente está falando em uma conta de padaria, aproximadamente de 20 a 40 milhões de pessoas que têm FAN positivo. Só que nem todas elas vão desenvolver lúpus. Uma minoria vai desenvolver o lúpus. Então, por isso que a gente fala assim, o FAN é um exame que ele ajuda no diagnóstico de doenças autoimunes, mas ele não é exclusivo de doenças autoimunes. Inclusive, pessoas sadias que não têm nenhuma doença podem ter o FAN positivo. Então, Rose, é muito importante que você converse com o seu médico, procure um reumatologista, tire as suas dúvidas, seja examinada, e aí sim a gente pode ter certeza se é ou se não é lúpus, ou se você só tem um anticorpo que está passeando por ali e não vai trazer problema nenhum para você no futuro. E como hoje fecha-se o diagnóstico, doutor? O diagnóstico é muito importante. Primeira coisa, conversar com o paciente, tentar trazer aquelas queixas que sejam importantes. Tudo aquilo que você está sentindo é extremamente relevante para o diagnóstico do lúpus. Essas lesões de pele, alterações nas articulações, alterações cardíacas ou pulmonares, e a gente vai juntar, às vezes, com os exames complementares. Exames de sangue, exame de urina e, eventualmente, em alguns casos muito específicos, a gente precisa de uma biópsia de algum órgão para fazer o diagnóstico. Eventualmente, uma biópsia dos rins ou uma biópsia da pele que vai ajudar a gente a esclarecer se aquela alteração é do lúpus ou se é de alguma outra doença associada. Isso é possível, então, também para Super possível, é muito fácil. Então, procure um reumatologista que você... É o feijão com arroz da gente. A gente vai ficar muito feliz se a gente puder ajudar vocês nesse diagnóstico. Tem mais perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Ana, um beijo. Qual a melhor alimentação para quem tem lúpus? Minha irmã tem e afetou os rins dela. Que pergunta maravilhosa. Eu ia chegar nesse momento aí, tanto do tratamento quanto da alimentação, porque toda doença autoimune, né, doutor, ela é inflamatória, né? Então eu acho que a questão da alimentação é extremamente importante, né? Super importante, né? Então, assim, quando a gente comentou do protetor solar, a gente comentou também que era importante para proteger de ruga, do câncer de pele, e proteger e ajudar a controlar o lúpus também. Quando a gente fala de dieta, né, Carol, é a mesma coisa, né? Uma dieta saudável é super importante para que a gente mantenha a nossa saúde em dia. Para quem tem doenças crônicas, que eventualmente hipertensão, diabetes ou próprias doenças autoimunes inflamatórias, é importante que você tenha uma dieta adequada e balanceada. Não existe uma dieta específica para o lúpus, né? Então, assim, vamos fazer isso, mas é importante que a gente respeite as intolerâncias de cada um. Quem tem intolerância à lactose, vai evitar a lactose, intolerância a glúten, evita o glúten. Quem tem lúpus tem que ter cuidado com os níveis de colesterol, com os níveis de glicemia, que é o açúcar no sangue. Então, ter uma dieta adequada e balanceada é muito importante. Para quem tem alguns problemas nos rins, se esse rim deixou de funcionar de uma maneira um pouquinho mais adequada, aí é importante que a gente tenha uns cuidados específicos para a saúde dos rins, né? Com uma dieta balanceada em proteínas, nutrientes, para que fique super adequado. Sódio, né, super importante, Carol. Mas essa questão do tratamento e até hoje da medicação, enfim, do controle do quadro, né, da doença, também é importante para não deixar evoluir esse alerta dos rins? Super importante. Por que isso é importante, Carol? O lúpus é uma doença crônica que ela se caracteriza assim, por períodos em que a doença fica mais ativa e períodos que a doença fica mais em remissão. Então a gente pode ter um paciente que às vezes está em remissão por anos e anos e anos e fica assim por muito tempo, desde que acompanhe, tenha um tratamento adequado. Mas às vezes tem aquele paciente que tem uma doença um pouquinho mais difícil de controlar. A doença entre atividade, volta à atividade, entre atividade e volta à atividade. O que é muito importante? Manter a doença controlada. Quanto mais atividade a gente tem, menos risco a gente tem de ter dano secundário à doença. É como a pressão alta, ou como o diabetes, né? Se a gente controla a pressão e não tem picos de pressão, é muito melhor. Se a gente tem um diabetes super controlado, é muito melhor. E os medicamentos, eles trazem esse benefício pra gente, é possível.
Sabe um remédio que a gente usa desde 1956, que é super importante para o controle do lúpus? A hidroxicloroquina. É verdade. Mais de 50 anos, com muita segurança, muita eficácia e diversos benefícios no tratamento do lúpus, né? E doutor, mas mesmo que o paciente entre em remissão, né, falando da questão até bem específica do lúpus, o medicamento, né, esse controle tem que continuar, ou tem pacientes que conseguem um período, ou enfim, depois, se entram em remissão para o resto da vida, ficarem sem o tratamento? É possível que fique sem o tratamento, né? Mas na maioria dos pacientes vai precisar de um acompanhamento regular, né? Para observar como que é o comportamento da doença, né? Então, é uma doença crônica que não tem cura, mas que tem um controle muito adequado desde que se faça o tratamento adequado, né? Então, é super importante que esse acompanhamento seja regular. É possível em alguns momentos que você fique sem a medicação, mas, por exemplo, a hidroxicloroquina é uma medicação com poucos efeitos colaterais que a gente tende a manter por um maior tempo possível, porque ela diminui a chance da doença entrar em atividade, né? O uso do protetor solar a gente vai manter para sempre, porque ele também diminui a chance da doença entrar em atividade. E até diminuir a exposição solar também? Muito importante, né? Porque, e quando a gente fala de diminuir a exposição solar, a gente está falando não só do protetor solar, mas usar roupas adequadas, né? Roupas UV, eventualmente, chapéu, boné, guarda-sol. Evitar aqueles horários de pico, né, de sol entre 10 horas da manhã e 4 da tarde, ou entre 9 da manhã e 3 da tarde, dependendo da região em que você mora também. Então, são super importantes também. Tá aí. Tem mais perguntinha, né, Gláucia? Quem escreveu pra gente, vamos lá. Valéria, obrigada, um beijo. É verdade, quem tem lúpus não pode frequentar a praia? Então é essa questão aí, né, doutor? Olha só, Valéria, que interessante, né? Frequentar a praia até você pode, o que tem que ter cuidado é com a exposição solar. É difícil, né, você ir pra praia, não tem nada, né? Então, assim, é muito importante que você evite os períodos de pico de sol sem proteção solar, né? Então, usar fator de proteção solar, a gente fala pelo menos o fator 30, pelo menos 15 a 30 minutos antes da exposição. Tem aquela regrinha dos 3 dedos que você passa na pele aqui, passa na pele aqui, né, pra gente passar. Chapéu, boné. Roupas UV, de proteção UV. Isso não vale, né, só para praia, isso vale para o dia a dia, né? Então, tem que ter muito cuidado realmente com a exposição solar nesses casos. Doutor, tem muita pergunta, mas eu não posso deixar de perguntar da prática da atividade física. Agora você me deixou super feliz, mais ainda do que eu já estava. Sabe por quê? Eu trabalhei muito tempo com exercício físico no lúpus, no meu doutorado. Que legal. Foi super legal. E já tem estudos, vários estudos do Brasil, da nossa universidade, de outras universidades também, e que eles demonstraram que o exercício físico é seguro para a prática do paciente com lúpus. Então, as pessoas com lúpus podem praticar exercício físico, traz múltiplos benefícios. Quem faz exercício físico dorme melhor, come melhor, sociabiliza mais, tem menos depressão, menos ansiedade e não piora a atividade da doença e ainda melhora todos os fatores de risco cardiovasculares, pressão, diabetes, coração, pulmão. Qualquer atividade física. E aí a gente entra num ponto que é bem legal, é respeitar, individualizar, né? Então, lógico, dependendo do momento que você pode estar passando pela doença, se uma doença está muito ativa, a gente pode personalizar aquela atividade física para você, né? Se está com dor nas juntas, nas articulações, então vamos adaptar o exercício para que você possa praticar o exercício. Se precisar de um período um pouquinho mais calmo, tudo bem, depois volta, mas não deixar de fazer exercício físico, porque os benefícios são múltiplos. Tá certo, doutor. Eu ouvi que natação, assim, exercícios, né, na piscina, aquáticos e tal, são interessantes porque não tem o impacto, né, tem toda uma questão aí que pode ser benéfica também, né? E eles são muito úteis também nessa fase de adaptação. Às vezes você está com mais dor articular, tem menos impacto articular, né, você precisa fazer, traz um benefício aeróbico interessante, cardíaco e pulmonar também, né? Só não pode ser no sol. É isso, tem que ser piscina coberta. Na piscina coberta. Dá tempo de mais perguntinha. Quem escreveu pra gente? Karen, obrigada, um beijo. Existem fatores ambientais ou emocionais que podem desencadear o lúpus? Karen, os fatores ambientais são um pouco daqueles que a gente comentou, né? Radiação ultravioleta, algumas medicações podem induzir o lúpus, especialmente de pele também. Fatores hormonais, as infecções que a gente tem ao longo da vida, são alguns ambientais. Os emocionais, a gente não pode dissociar nunca o corpo da mente, da alma, do coração, né? A gente é um só. É verdade. Né? Então, quando a gente está estressado, está emocionalmente, a gente dorme pior, a gente come pior. Então, isso muda a nossa liberação hormonal, liberação de neurotransmissores. Isso tem influência sobre o sistema imune também. Lógico que isso não é verdade para todo mundo, né? Tem pessoas que têm doenças em períodos
ótimos das suas vidas, né? Sem dúvida. Então a gente não pode culpar a gente mesmo pela doença, de jeito nenhum. Mas eles têm uma influência sim para algumas pessoas, então é importante que a cabeça esteja boa para que o corpo esteja bem também. Tá certo. Tem mais, dá tempo, olha lá. Obrigada, Lu, um beijo. A mulher com lúpus pode ter filho? Então o doutor comentou, vamos falar de novo, doutor. Luísa, isso também é interessante, sabe? Assim, pode ter filho sim. Esquece aquilo que se falava antes, que quem tem lúpus não pode ter filho de jeito nenhum. Então existem algumas condições que são raras exceções no lúpus, que você não pode ou não deve engravidar. Algumas situações pulmonares, cardíacas e renais um pouco mais específicas, mas na grande maioria das vezes é possível sim. Então é importante que você converse com o seu médico, viu, Luísa? Para que tenha esse planejamento adequado, tenha uma gravidez tranquila, é possível desde que você faça o tratamento de maneira adequada e faça um acompanhamento adequado também. Essa mulher, ela pode engravidar, enfim, de forma natural. De forma natural. O lúpus não leva à infertilidade, não é uma causa de infertilidade, né? O importante é que a gente tenha uns cuidados adequados. Não engravida sem conversar com o seu médico. Eu brinco assim, a família é você, seu marido, seus filhos e a gente que está ali também para tentar ajudar. Sem dúvida, doutor, sem dúvida. Até para que tudo saia, né, conforme o esperado, que dê tudo certo e que mantenha aí não só a questão do controle da doença, qualidade de vida, mas também que o pós-parto seja satisfatório, né? Para cuidar ali do bebê, amamentar e fazer tudo isso, né? De uma forma tranquila. Adorei, doutor. Muito obrigada. Falei para vocês que ia ser uma super entrevista. Doutor Edgar Reis é reumatologista, membro da Comissão Lúpus, então, da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Esteve hoje com a gente. Eu vou deixar 3 contatos para vocês. O primeiro é o reumatologia.org.br. Lá tem uma cartilha, não tem, doutor? Tem uma cartilha super completa, fácil acesso da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, reumatologia.org.br. Tem um Instagram também, que é da Sociedade Brasileira, né, de Reumatologia, que é o @reumatologista. É isso? Reumatologista. Reumatologista. Reumatologista, tá? Que é ali também, tem muito material. E o do doutor, pessoal, @Edgar com Demudo Reis, @Edgar com Demudo Reis. A gente encontra o trabalho dele. Obrigada, doutor. Obrigado. Prazer, viu? Foi maravilhoso.